Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias nesse horário do almoço do Mengão queridão. Sorrisão na cara eu não consigo esconder. É por conta de uma situação envolvendo o técnico Jorge Jesus. Ontem, os torcedores do Flamengo fizeram um tuitaço a partir das 19h30, eu participei dele, diga-se de passagem, para pedir a volta do Jorge Jesus. No vídeo lá do Flanação VP que eu postei mais cedo, a diretoria está pensando em outros nomes. E aí eu esqueci de dar alguns detalhes para vocês sobre esses outros nomes que eu vou trazer aqui para vocês, mas o nome do Jorge Jesus ainda não é cogitado oficialmente pelos dirigentes rubro-negros. Não porque sabem que se o Jorge Jesus voltar e arrumar a casa, vai ficar escancarado os erros que eles cometeram. Porque o Jorge Jesus é o tipo de treinador que chega e resolve a parte médica, resolve a parte física, resolve a parte de fisioterapia, porque nada pode interferir no trabalho dele. Ele entra e tem tamanho para entrar dentro do clube em qualquer setor. Por isso, os dirigentes rubro-negros ainda estão reticentes na tentativa de trazer o Jorge Jesus, mas eles sabem que o técnico Paulo Souza já é passado no Flamengo. A questão é questão de tempo, de horas, de dias para o técnico Paulo Souza cair, e eles já estão avaliando outros nomes. Até onde eu apurei, 3 nomes de treinadores sul-americanos são muito bem avaliados: BKSS, Eduardo Cudê e Reinaldo Rueda. Eu vou falar sobre esses 3 aqui com vocês, alguns detalhes que eu esqueci de falar no vídeo anterior do Flanação VP, e também vou falar dos relacionados do Flamengo, algumas ausências que o Flamengo tem no jogo de hoje, enfim, você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando no Mengão queridão. Mas primeiro, vamos falar do nosso segundo maior parceiro aqui do nosso canal, o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir aos highlights de jogos do Mengão queridão. Então logo o jogo termina, acabou, corre no OneFootball para ver os melhores momentos e os gols. Além de termos muitas informações do Flamengo, além de podermos ver informações e scouts dos jogos dos nossos adversários e do próprio Mengão queridão. Tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Então, rapaziada, baixa no link que está aqui na descrição desse vídeo e ajuda o nosso canal a continuar prosperando com esse patrocinador. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora vamos falar só de Mengão queridão. Nação seguinte, o Flamengo está estudando 3 nomes aqui da América do Sul para poder substituir o técnico Paulo Souza caso ele venha a cair. E o que se fala assim de bastidores, o que se fala, o que se conversa a boca miúda, é que o técnico Paulo Souza já caiu, ele sabe que ele já caiu, a comissão técnica dele toda sabe, só não foi comunicado oficialmente ainda, porque os resultados são horrorosos, são pífios. Por menos que isso, o Abel Braga caiu. O Abel Braga, quando cai, ele cai líder do grupo dele na Libertadores, com 2 rodadas de antecedência. Então o trabalho do técnico Paulo Souza, mais hora menos hora, vai ser avaliado pela diretoria como um trabalho fraco. E ele vai cair. Tanto é que a diretoria já começa a avaliar outros nomes. Os nomes que eu vou trazer aqui para vocês, que são os nomes que eu trouxe hoje mais cedo no Flanação VP, são nomes que estão no meio de vários nomes que eles estão estudando, que eles estão conversando, que eles estão tratando. Não quer dizer que sejam apenas esses nomes ou que o próximo treinador do Flamengo vai sair de um desses 3. Quer dizer apenas que eu tive acesso apenas a esses 3 nomes, tá? Reinaldo Rueda, BKSS e Eduardo Cudê. Foram os 3 nomes que foram me passados como nomes que agradam a diretoria rubro-negra. O Reinaldo Rueda já esteve no Flamengo. Só que quando o Reinaldo Rueda esteve no Flamengo, nenhum dirigente do Flamengo queria ele lá. Era o Rodrigo Caetano, o diretor executivo de futebol. E o Rodrigo Caetano deixou bem claro que não queria o Reinaldo Rueda no Flamengo naquele momento. Que foi uma imposição da torcida trazer um treinador de fora. Ele trouxe. No que ele trouxe, ele e o Moser sabotaram demais o trabalho do Reinaldo Rueda. Não sabotaram de sacanagem, mas assim, não deram para ele todo o respaldo, não deram para ele todas as condições para ele executar o trabalho dele da maneira que ele precisava. Por isso, o Reinaldo Rueda não quis renovar com o Flamengo. Ele estava muito animado quando veio para o Flamengo, mas foi desanimando à medida que ele via que ele não tinha carta branca, que ele não tinha
o apoio e a ajuda dos dirigentes rubro-negros para fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Ainda assim, foi um dos treinadores que mais obtiveram sucesso no Flamengo. Nós chegamos com o Reinaldo Rueda às semifinais de Copa do Brasil e chegamos à final da Copa Sul-Americana, onde a gente perdeu para o Independente de Avejaneda, dentro do Maracanã, onde o Everton Motorzinho perdeu um monte de gols. Era um time, assim, que se a gente parar para olhar a escalação, não dá para saber como é que a gente chegou tão longe. Mas chegamos, ficamos na segunda colocação da Sul-Americana e o Reinaldo Rueda depois começou aquele trabalho de conversa com a seleção chilena, vai fechar com o Flamengo, não vai fechar, acabou que ele avaliou bem, do meu ponto de vista, que naquele momento ele não era bem-vindo no Flamengo, e acabou saindo do Flamengo para dirigir a seleção chilena, se não me falha a memória. Sebastián Becassés é um treinador com ideias diferentes no futebol sul-americano. Ele é discípulo do Jorge Sampaoli e como o Jorge Sampaoli gosta muito de usar um esquema com 3 zagueiros, mas diferente do esquema de 3 zagueiros que o Paulo Souza joga, onde ele solta os 2 alas para avançarem bastante, o Sebastián Becassés, assim como o Jorge Sampaoli, gosta de trabalhar com 2 laterais e não 2 alas. Qual é a diferença disso? Com 2 alas, esses alas ficam livres para subir, para trabalharem como meias, se quiserem, com menos obrigações defensivas. Como laterais, esses caras ficam mais presos. Fazem a função de chegar à linha de fundo, fazer o cruzamento e retornar imediatamente. Ou seja, a equipe o tempo todo se defende com 5 jogadores e não com 4 ou com 3, como é esse plano tático maluco do técnico Paulo Souza, esse plano tático híbrido que poderia dar numa revolução no futebol sul-americano ou num fracasso total. É o fracasso total porque o próprio técnico Paulo Souza já parou de utilizar esse sistema. Então, a gente já pode dizer que é um fracasso total. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo jogando com esse esquema todas as vezes que o Jorge Sampaoli jogou contra a gente, com 5 zagueiros, 2 laterais de ofício e 3 zagueiros. Os zagueiros às vezes saíam mais, um ou outro lateral saía, mas sempre voltava com responsabilidade de marcação. Agora, o que mais povoa a cabeça do Sebastián Becassés é que ele pensa muito no adversário. Ele monta as equipes dele de acordo com o interesse que ele tem no jogo que ele vai jogar. Ele eliminou o Flamengo numa das Libertadores aí, jogando contra o Rogério Ceni, Libertadores 2020, jogando contra o Rogério Ceni. Ele empatou os 2 jogos e garantiu a vaga nas penalidades. Então o Sebastián Becassés tem planos bons, joga com várias variações táticas, várias variações, foi ótimo, né? Mas ele abusa muito das variações táticas no transcorrer do jogo, é estudioso, só que é um pouquinho defensivo demais para o meu gosto. O que não quer dizer que não daria certo no Mengão, é só a minha humilde opinião. E tem o Eduardo Cudê, que eu gosto muito porque tem ideias ofensivas de futebol. O Eduardo Cudê esteve no Internacional de Porto Alegre e tentou colocar a ideia dele de futebol na equipe lá de Porto Alegre. Só que ele sofria muita pressão por conta dos Grenais. Ele teve uma falta de sorte muito grande de não conseguir ganhar os Grenais. O Renato Gaúcho ganhava os Grenais dele sempre. O Inter até vinha melhor no Campeonato Brasileiro, vinha melhor no Campeonato Gaúcho, mas encontrava com o Grêmio e tomava a pemba. E aí acabou que a pressão da torcida não deixou ele levar o trabalho dele adiante. Ele também não tinha boas peças no elenco do Internacional de Porto Alegre para colocar aquilo que ele imaginava como ser o melhor futebol, mas desses 3 nomes, é o nome que a mim, Fabrício Lopes, empolga mais, porque é um cara de ideias ofensivas. Agora, por que os dirigentes rubro-negros pararam, teoricamente, de pensar nos nomes europeus para poder pensar nesses nomes sul-americanos? Foi isso que eu não trouxe para vocês no vídeo mais cedo, na questão da empolgação de falar muitas coisas, eu acabei esquecendo. A parada é a seguinte: o Flamengo pensa hoje que contratar um treinador europeu agora daria muito trabalho. Tem o visto de trabalho, tem a mudança do cidadão, tem toda a comissão técnica para vir, tem a negociação que é em euro, tem o contrato que é em 2 idiomas, tem todas essas séries, esses aparatos para serem feitos com os campeonatos correndo.
é que a diretoria do Flamengo não é muito habilidosa para contratar via Skype. A diretoria do Corinthians, por exemplo, não foi a Portugal para contratar o Vitor Pereira. Num estalar de dedos, os caras trouxeram o Vitor Pereira. No outro dia, o cara estava jogando o Campeonato Paulista e quando o cara é bom, ele é bom. Ele já deu um padrão tático para o Corinthians e o Corinthians é hoje líder do Campeonato Brasileiro e tá bem na Libertadores também. Ou seja, o cara, quando é bom, ele chega e faz. Agora o Flamengo precisa sempre ir lá na Europa, conversar, tomar café, ir no hotel, passar pelo menos 11 a 15 dias lá para conseguir contratar um treinador. 11 a 15 dias na Europa agora é tempo perdido. A negociação tem que ser rápida, o treinador tem que chegar, tem que começar a treinar, tem que chegar jogando, enfim. E aí, o treinador sul-americano teria menos empecilhos para conseguir trabalhar. Primeiro que eles já conhecem mais de perto do que os europeus o elenco do Flamengo. Segundo que a negociação, na pior das hipóteses, seria em dólar, não seria em euro. Ou poderia ser no próprio real, que é muito mais valorizado do que a moeda argentina, do que a moeda uruguaia, do que a moeda colombiana. Então, para a diretoria do Flamengo facilitaria. Também um voo daqui para a Colômbia ou daqui para a Argentina seria muito mais fácil, a viagem seria muito mais rápida, a conversa com esse treinador seria muito mais rápida. Então, por isso que começou-se a pensar num treinador aqui da América do Sul, sem contar também os valores que envolvem a contratação de um sul-americano. Bem mais em conta do que a contratação de um treinador europeu. Fabrício, por que não, então, ir atrás do Marcelo Galhardo? Porque o Marcelo Galhardo é um treinador que atua na América do Sul com um salário de treinador que atua na Europa. O que ele ganha no River Plate hoje é compatível com o que o Leonardo Jardim ganhava lá no Al Hilal, cerca de 2,5 milhões de reais por mês, que era o que o técnico Leonardo Jardim ganhava. Então, o Galhardo é uma situação assim, fora da nossa jurisdição, vamos colocar assim, até porque o Galhardo só aceita sair do River Plate se for para sair para um time lá da Europa. E tem mais um detalhe. Técnicos sul-americanos, se a proposta for legal, os caras vêm até se faltar 3 jogos para terminar o campeonato. Já os treinadores europeus torcem o nariz para pegarem um trabalho no meio do caminho. É o caso, por exemplo, do Leonardo Jardim. Pode ser o caso, por exemplo, do Carlos Carvalhal. Aliás, o Carlos Carvalhal, ele tem a nossa simpatia. A gente gosta do estilo de jogo do Carlos Carvalhal. Mas o Carlos Carvalhal, ele tem um pré-requisito que o Flamengo precisa e que não dá segurança para os dirigentes. Ele não treinou time grande ainda e ele não treinou uma equipe estrelada. E não tem títulos para poder colocar nas costas. A maior equipe que ele já treinou na vida foi o Besiktas, lá da Turquia, e também não se deu muito bem por lá. Mas os 2 grandes clubes turcos são Fenerbahçe e Galatasaray. O Besiktas vem ali na 3ª colocação, mas os 2 grandes clubes são Galatasaray e Fenerbahçe. Então, essa questão dele não ter treinado clubes grandes e não ter também títulos na carreira, sendo um treinador mais velho, por exemplo, do que o Leonardo Jardim, fazem com que a diretoria tenha uma desconfiança dele e veja o Carlos Carvalhal como uma aposta. Por isso, é mais difícil da diretoria ir no Carvalhal do que ir em algum desses outros técnicos que eu estou falando para vocês. Agora, por falar em Fenerbahçe, o bicho lá na Turquia está pegando. Os torcedores turcos estão injuriados com o Jorge Jesus. Isso porque o Jorge Jesus está priorizando o Flamengo. Ele não quer ir para a Turquia, ele quer vir para o Flamengo. Ele ama o Flamengo? Parece que sim. Ele gosta do Flamengo? Parece que sim. Mas o motivo principal é a seleção brasileira. Toda vez que eu falar de Jorge Jesus, eu vou falar o motivo real. É a seleção brasileira, não é o Flamengo. O Flamengo não pode pagar os valores que o Fenerbahçe ofereceu. O Flamengo não pode dar um cheque em branco para ele sair contratando. O Flamengo não é a equipe do Fenerbahçe de maneira nenhuma no quesito Dindinho. E mesmo assim ele quer vir para cá. Ele quer vir para cá porque ele não gosta também de ter que assinar um contrato de 3 temporadas. Ele prefere assinar um contrato de 1 temporada só e aí ele vai renovando se ele estiver gostando ou não. E a seleção brasileira, obviamente, é o motivo principal dele vir para cá. Ele sonha em dirigir a seleção brasileira. Ponto. Tendo dito isso, o Lugano falou com o
pessoal da ESPN que conversou com um dirigente lá da Turquia, porque o Lugano jogou lá no Fenerbahçe, e o dirigente falou para ele o seguinte: meu amigo, tudo bem? Não é verdade. Não está certo e nem perto. Quem falou isso é o diretor principal do Fenerbahçe, que disse que o Jorge Jesus não está nem um pouquinho próximo, e essa informação foi para o Lugano. E os caras estão ficando irritados porque o Jorge Jesus está dando prioridade ao Flamengo. Ele quer vir para o Flamengo. E a diretoria tá aí dando sopa, dando mole pro azar, esperando as coisas ficarem ainda mais difíceis para trazer o Jorge Jesus. No vídeo que eu fiz hoje no Fla Nação VP, eu dei todas as razões que eu considero serem chaves para o Jorge Jesus vir para o Flamengo. Por que pedir vem Jorge Jesus, volta Jorge Jesus, é diferente de pedir para a vinda do Carvalhal, ou para a vinda do Jardim, ou para a vinda do Rueda, do BKSS ou do Kudê? É diferente pelo tamanho do Jorge Jesus. Mas para o vídeo não se repetir de novo, eu peço para que vocês deem uma olhadinha, ó, aqui em cima. Vai lá no vídeo do Fla Nação VP, porque eu linkei os motivos que o Jorge Jesus é a melhor escolha. Não é só pelo trabalho que ele fez em 2019, não. Engana-se você se acha que eu estou esperando o Jorge Jesus chegar no Flamengo e fazer a mesma coisa que ele fez em 2019. Neca de futibiriba. Eu sei que o elenco tá mais velho, eu sei que os jogadores mudaram, não tem Pablo Mari, não tem Rafinha, eu sei de tudo isso. Mas eu linkei lá o porquê o nome do Jorge Jesus hoje é mais poderoso do que, por exemplo, um fora Marcos Braz. É mais poderoso do que um fora Bruno Spindel, é mais poderoso do que um fora Rodolfo Landim, mais poderoso do que um fora Márcio Tanuri. Caraca, como tem hashtag pra tirar gente do Flamengo, hein? É hashtag não acaba mais, mas eu linkei tudo direitinho lá, então dá uma olhadinha de coração, vai lá no Fla Nação VP, que vocês vão ver direitinho, sem doença, sem clubismo, falando só fatos, beleza? Daqui a pouquinho o Flamengo vai entrar em campo contra a equipe da Universidade Católica. Para o Flamengo basta um empate para a gente estar classificado para as oitavas de final da Libertadores. Mas se para o Flamengo basta um empate, para o técnico Paulo Souza a goleada tem que vir. Hoje tem que ser aquele jogo de goleada com boa apresentação, com um time convincente. A diretoria rubro-negra está apostando que os ares do Maracanã vão fazer bem para o time. Até porque há uma suspeita, pequenina suspeita, que os jogadores desanimaram do técnico Paulo Souza. Estão de saco cheio do técnico Paulo Souza. E nem é uma situação assim de maldade, eu não vou jogar para derrubar o cara. Não, nem é essa a situação. A situação é que simplesmente os caras cada hora estão numa posição, num jogo ele joga, no outro ele fica sem jogar, num jogo ele joga, no outro ele entra em outro lugar. Mateuzinho já pode falar que jogou de lateral esquerdo no Flamengo. 300 anos de carreira, só jogou de lateral direito. O técnico Paulo Souza já meteu ele na lateral esquerda. Então, assim, essas confusões que ele faz acaba fazendo o jogador cair de rendimento. E o jogador entende isso. E o jogador fica meio pé da vida. Ainda que o jogador não sabote o treinador, ele fica pé da vida com aquela situação. Cada dia tá jogando um lugar, cada hora tá num lugar diferente. E cai o rendimento dele, porque psicologicamente ele tá pé da vida. Então, pode ser que os jogadores hoje façam uma grande demonstração, um grande futebol, porque no cucuruto deles vai estar o bafo da nação rubro-negra. E a nação rubro-negra já começou a cobrar o grupo de jogadores também. Já começou a enxergar que tem jogador que não pode estar no Flamengo. Por exemplo, eu estou noticiando para vocês há muito tempo que o Rodinei não vai renovar com o Flamengo. Agora a mídia resolveu trazer, né, matéria requentada de que o Rodinei não vai renovar e que o Andréas Pereira não vai renovar com o Flamengo também, né? E isso a gente já traz para vocês, há muito tempo. Então a diretoria já enxergou que tem alguns jogadores que não podem estar no Flamengo, mas o técnico Paulo Souza usa os jogadores do jeito que bem quer, né? Falando nisso, vamos dar uma conferida na lista de relacionados do Mengão Queridão? Simbora! Bom, os jogadores relacionados são Andréas Pereira, que vai embora no mês que vem, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, o goleiro Bruno, Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Gabigol, Hugo, Maurício Isla, João Gomes,
Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, excelente lateral esquerdo, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Thiago Maia, Vitor Hugo e William Arão. O Davi Luiz não está nessa lista. No último jogo, o Davi Luiz saiu reclamando de dores na coxa direita. Foi feito um exame e constatou uma lesão de grau 1. Lesões de grau 1 são mais leves, mais brandas. Então, muito provavelmente, ele pode estar à disposição para o jogo do final de semana contra o Goiás. Ou, na pior das hipóteses, no jogo da terça-feira contra o Sporting Cristal, no último jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores da América. A gente não tem também o Diego Alves, que se colocou à disposição do técnico Paulo Souza, praticamente foi igual uma criança esperançosa, falar assim, põe eu para jogar, tio, deixa eu jogar que eu vou corresponder. E o técnico Paulo Souza não quer saber do Diego Alves, ele não confia no Diego Alves, o lance dele é o Hugo, o Santos. Não tendo o Hugo, não tendo o Santos, ele vai até com os meninos da base. Mas o Diego Alves ele não utiliza. Então o Diego segue fazendo o tratamento da pubalgia dele, e aí ele puxou o Matheus Cunha e puxou o goleiro Bruno, que já está há alguns jogos no banco de reservas do Flamengo. O lance é a gente fazer figas e torcer pro Hugo fazer o que se espera dele. Pegar e pegar muito. Nação, vocês estão torcendo hoje pro Mengão Queridão ganhar, né? Não precisa nem de eu perguntar isso pra vocês. Tem certeza que mesmo querendo a volta do Jorge Jesus, vocês querem que o Flamengo se classifique na Libertadores. Vão classificar primeiro na Libertadores, ficar tranquilo, melhorar nossa condição no Campeonato Brasileiro e vamos, assim, protestar contra o que a gente vê no campo. Se os jogadores jogarem muito, não tem o que pedir, não tem o que falar, né? Se os jogadores não jogarem nada mais ganhar, vamos comemorar a vitória e vamos cobrar da diretoria mudanças. Mas tem que ganhar. Não tem como torcer para perder, pelo amor de Deus, né, gente? Coloca nos comentários qual é o placar dessa partida de hoje. Eu, particularmente, vou falar aqui um negócio pra vocês, hein, ó. Eu já acordo em dia de jogo do Mengão pensando naquela música do domingo. Eu vou no Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Essa geração agora não conhece muito essa música, não. Mas a minha geração, que ia no Maracanã pequenininho, novinho, não nesse Maracanã, mas naquele Maracanã lá, conhece muito bem essa música, sabe o que ela traz de sentimento pra gente, e eu não consigo acordar. Caraca, hoje tem jogo do Flamengo. Não, eu acordo, hoje tem jogo do Mengão. Independente da crise que estiver passando, se eu gosto do treinador ou não gosto, se eu gosto do jogador ou se eu não gosto, eu sempre torço pro manto sagrado sair campeão. Então, para mim, particularmente, hoje, é 4-1 para o Flamengo no Maracanã. E para vocês, qual é o placar do jogo de hoje? Coloca aqui nos comentários, fala aí no chat. Tamo juntos, Nação Rubro-Negra. Daqui a pouquinho eu volto com a provável escalação do Mengão Queridão. Fiquem com Deus. Ó, não é inscrito ainda não? Caraca, tá faltando tão pouquinho pra gente chegar a 100 mil inscritos. Bora se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família. Curtir todas as notícias do Mengão Queridão diariamente aqui no Resenha Rubro-Negra com a gente. Posso contar com você? Legal, maneiro. Então agora todo mundo deixa o seu like e chamem seus amigos e suas amigas. Menos de 200 inscritos pra gente pegar a plaquinha. Ajuda a gente. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.